Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai falar sobre função exponencial. Você sabe o que é uma função exponencial? Então, se você interessou por este assunto, vamos lá. Então, o que é uma função exponencial? A função exponencial ela é muito usada por biólogos e também na medicina, para prever, por exemplo, que nem o vírus da Covid, para prever quando, quantas pessoas pode morrer de- é, pela transmissão de um vírus. Então, qual é a definição dessa função exponencial? Além disso, antes de falar da definição, a função exponencial também serve para a área farmacêutico prever dose, a quantidade de remédio que o nosso organismo suporta para o tratamento de alguma doença. Vamos lá. A definição de função exponencial. Então, a função exponencial, ela vai dos reais aos reais, onde ela pega o x do meu domínio e transforma em a elevado a x, onde esse a tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, esse tipo de função a gente chama de função exponencial de base a. Antes de dar alguns exemplos de função exponencial, eu vou estar apresentando algumas observações. Então, a primeira observação: se o a for igual a 1, então a gente teria como função exponencial, seria 1 elevado a x. Mas 1 elevado a qualquer número é 1. Então, o a ele não pode ser 1, por quê? Porque isso daqui se torna uma função constante igual a 1. Então, ele é igual à função constante. Então, por isso que a gente coloca o a diferente de 1 na função exponencial. Outro caso, se o a for menor do que zero. Então, você vai ter a elevado a x, um número menor do que zero. A elevado a x. Então, por exemplo, isso causa que nem sempre é um número real. Por exemplo, a elevado a x. Esse x pode ser qualquer número real. Então, por exemplo, menos 2 elevado, se esse x, então, se o a fosse menos 2 e esse x fosse meio, então ficava menos 2 elevado a meio, que é a mesma coisa de raiz de quadrada de menos 2. Isso não existe nos reais. Então, por isso que a gente considera o a positivo, certo? Agora, se o a for igual a zero, então a gente tem o caso de 0 elevado a x. 0 elevado a x é igual a zero se x for maior do que zero, certo? Se o x for igual a zero, é indeterminado. Então, também, esse caso aqui, então, zero, se o a for zero e qualquer valor que for o x aqui, qualquer valor que for esse x, sempre vai ser zero. Então, isso daqui é a função constante igual a zero. Agora, se a for igual a zero e o x for menor ou igual a zero. Se o x for menor ou igual a zero, você vai ter, por exemplo, se fosse menos 1, então você ia ter 0 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre 0. Isso não é definido. E quando é igual a zero, como eu falei também, não é definido, que é 0 elevado a zero.
Então, não se define. Então, são essas as observações da função exponencial. Então, para ser uma função exponencial leva x em a elevado a x. Então, meu y é a elevado a x. Esse a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, exemplos de função exponencial. Um exemplo de função exponencial, y igual a 10 elevado a x. Outro exemplo, aqui, ó, y igual a 10 elevado a x. O a aqui é maior do que zero. E maior do que 1, certo? Aqui, o y igual a 1/3 de x. O a aqui é 1/3 e é maior do que zero, só que ele está entre 0 e 1. A mesma coisa aqui, y igual a 5/6 elevado a x. Então, o a é 5/6, certo? E ele é maior do que zero e menor do que 1. Outro exemplo é y igual a raiz de 3 sobre 2 elevado a x. Raiz de 3 sobre 2 é o valor de a, e ele é maior do que 1. Então, esses são alguns exemplos de função exponencial. Se você gostou dessa aula, não esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.